Vamos lá, né? Gente, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje, super especial, super especial. Eu quero dizer a vocês que eu tenho tanta coisa para ler e estudar daqui para frente acerca desse assunto que nós vamos tratar hoje, porque realmente é alguma coisa difícil, como foi prenunciado, né? Anunciado anteriormente. Então, vamos orar para Deus estar nos conduzindo aqui, porque Ele tem uma mensagem para o nosso coração essa manhã. Pai, obrigada, obrigada, Senhor, porque Tu te revelas. Senhor, e as Tuas verdades, elas são profundas e insondáveis. E Tu queres que nós estejamos atentos a elas, mesmo que a gente não entenda, mas que a gente possa dar importância, não ignorar, não passar ao largo. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos essa manhã, vem com liberdade, vem com poder, vem falar mesmo, falar audível aos nossos corações, para que a gente possa capturar a mensagem que tu tens para nós do alto essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá, a gente está numa jornada. Meu Deus do céu, eu fico pensando toda vez assim, esse negócio é melhor do que da outra vez. Eu pensava que a carta aos Romanos era o supra-supra-sumo da revelação, mas assim, cada pedaço da palavra de Deus, ele é insubstituível, ele é incomparável. Então, nós hoje vamos ver a carta aos Hebreus, mas vamos lembrar alguns pontos, e eu tive dificuldade de me ater aos pontos de Hebreus 4 e Hebreus 5, porque eu, por mim, revisava também um pouquinho de Hebreus 3 lá, por isso que na chamada eu pedi para estar lendo, né? Mas vamos lá. Lembrando só algumas coisas de Hebreus 4. Hebreus 4, 2, ele diz, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, as boas novas do Evangelho, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que a ouviram. Se liga nessa parte que a gente não falou antes, não se uniram àqueles que ouviram. Não se uniram a quem? Quem foram os que ouviram? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Então, a gente precisa entender que a nossa escolha não é levantar a mão e dizer eu quero, não é, entrar na lista e receber uma oração, uma imposição de mãos do bispo, é o nosso coração ser entregue ao Senhor, a nossa vida ser entregue ao Senhor, e com isso nós fazemos parte de um corpo invisível, percebe? Um corpo invisível, tudo isso é muito sobrenatural. Então, a gente ouviu essa parte, né? Para a gente tomar atenção, né? Porque o que está dizendo aqui em Hebreus 4:2 é: de nada lhes valeu ter ouvido a mensagem, porque não receberam com quê? Aquela dose de fé que a gente falou, né? A fé para absorver. Vai lá, semana passada, se você quiser mais detalhe. E Hebreus 4:11 diz, portanto diz, dado que você está prestando atenção, está ligado nesses versículos anteriores, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Há um esforço, há uma proatividade. O cristianismo não é uma coisa de você estar sentado no banco ouvindo e recebendo. Está ali comparecendo alguém, assim, hoje eu compareci, né? Não, aqui eu já trabalhei nesse ministério, para mim tá bom aqui. Não é assim. É um relacionamento com Deus, né? Com Deus. E aí tem um aviso, né? Uma advertência em Hebreus 4:11, que é assim, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. E o exemplo citado é o quê? Era o povo de Israel que não entrou na terra prometida. Nós falamos bem, muito importante essa coisa. Uma coisa é você ser livre dos pecados e você passar ali por um processo de purificação, de santificação. Você precisa adentrar a Canaã celestial.
Hebreus 5, versículos 11 a 14, é a partezinha final do versículo 5, diz: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. E a gente vai descobrir já já o que significa isso. Sobretudo, porque eles se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A gente não pode achar que alguma palavra mesmo, ou, como diz o texto, alguma vírgula da palavra é desimportante, minha gente. Tudo é importante. E aí ele diz assim, a essa altura já deveriam ensinar para outras pessoas. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. A gente fica sempre batendo nas mesmas coisinhas porque a gente não conseguiu colocar aquilo na nossa vida. E aí diz, ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Todo mundo aqui sabe, né? O processo de evolução de uma criança, ele fala numa linguagem que todo mundo pode entender. E aí adverte, quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, é assim que você chega lá, né? São capazes de distinguir entre o certo e o errado. E aí, veja, eu acho muito interessante, essa semana saltou aos meus olhos, que não tinha saltado antes, minha gente. O que ele está dizendo assim, olha, você precisa praticar constantemente, você precisa estar sempre ligado nisso. E ele não disse que você precisa entender tudo, as coisas fáceis ou as coisas difíceis, você não precisa entender. O que ele disse? Ele disse que você precisa distinguir o que é certo e o que é errado. A gente precisa obedecer a palavra, e isso vai acontecendo na medida que a gente deixa o Espírito Santo operar na nossa vida, e com isso a gente vai aprendendo. Isso é bom, isso é ruim, isso eu não devia fazer, isso eu devia estar largando. Me ajuda, Senhor, a largar isso aqui. Então, a gente realmente não pode ser displicente com o que a gente ouve ou com o que a gente recebe, tá? Hoje nós vamos tratar de Hebreus 6. Vamos lá, porque é muita bala, é muito sólido. A palavra diz em Hebreus 6, 1 a 3, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Minha gente, o autor de Hebreus, ele está nos chamando a maturidade. Eu não preciso ficar olhando para os outros, esperando, né? O que é que vão me dizer para eu seguir. Ele diz, você precisa ser maduro na fé. Você não precisa ficar, e nem deve ficar, recebendo leitinho o tempo todo. Quando você chega para a igreja, né, para o corpo, sim, você recebe o leitinho, mas você precisa ir adiante, você precisa crescer. E quando a gente cresce, a gente tem mais ninguém, nem nosso pai, nem nossa mãe, dizendo o que é que a gente faz, o que é que a gente não faz. A gente pode receber conselho dos irmãos, a gente pode receber uma palavra de advertência, porque nós estamos aí para amolar um ao outro, mas nós devemos fazer a nossa parte também. E aí, ele diz assim, veja, é preciso que nós deixemos os ensinos elementares. Ele disse que os ensinos elementares são desimportantes? De jeito nenhum. Eles são fundamentais. Os ensinos elementares são fundamentais. Então, tudo isso que ele falou, né? O arrependimento de atos que conduzem à morte, de pecados, né? A fé, que a gente acabou de insistir aqui, a instrução a respeito de batismo, né? Esse batismo é aquela limpeza, né? A lavagem que antes era física, né? Física no Antigo Testamento, eles entravam no tanque, lavavam-se, né? Purificavam-se. Mas agora
ela é interior, quando a gente se arrepende diante de Deus, confessa nossos pecados, essa é a nossa lavagem espiritual. A imposição de mãos, né? Ou seja, o desfrutar do Espírito Santo de Deus, né? A ressurreição dos mortos, do juízo eterno, tudo isso é verdade, é importante, é fundamental, mas nós precisamos seguir para a maturidade. E essa palavra maturidade, ela tem uma conotação de uma completude moral e mental, uma perfeição de crescimento. Essa palavra é muito importante a gente entender que as palavras em hebraico, elas têm um sentido que muitas vezes, é muito frequente ser muito diferente do português. Então, quando você fala de maturidade aqui, ele está dizendo, você precisa crescer até onde você pode crescer. Aí a gente faz isso fisicamente, sem sentir, sem interferir. Vocês percebem, né? A gente nasceu pequenininho e a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas a gente pode se moldar com o passar do tempo, o que acontece na nossa maturidade? Agora você manda no seu corpo. Se eu não me exercitar, o meu corpo vai ficar de um jeito. Se eu me exercitar, o meu corpo vai ficar de outro jeito. Você percebe? Não é mais aquele crescimento vertical. A altura que eu tenho é a altura que eu tenho, né? A estrutura óssea básica é essa, mas eu preciso operar, né, na minha forma, no meu modo de ser, nos meus hábitos aqui, em função daquilo que eu quero alcançar. E esse fundamento aí, que foi colocado antes, ele tem muito a ver com o judaísmo, naquela época, né? O que tinha no judaísmo? Muita coisa comum. A gente não pode esquecer que essa carta foi escrita primeiramente, imediatamente, aqueles hebreus que tinham se convertido ao cristianismo e agora, por causa da perseguição, estavam querendo voltar aos velhos costumes. E aí, lembra, todo o tema disso aqui é Jesus era maior. A gente não pode perder de vista esse contexto geral. Eles estavam querendo voltar àquilo que eles já conheciam, aqueles que já tinham vivido antes. Por quê? Porque o judaísmo tem muita coisa parecida com o cristianismo. Gente, nós compartilhamos todo o Antigo Testamento. Nós compartilhamos todo o Antigo Testamento, que é muito mais da metade das nossas escrituras. Para eles, é de Gênesis a Apocalipse. E que coisa incrível, eu acho, sabe? Porque nós temos em nossas mãos aquilo que aqueles homens tinham para viver aquilo que eles viviam. Só que nós temos mais, né? Nós temos a revelação de Cristo, de quem ele é, de quem ele representava aqui e de todo o ensino dele para a nossa vida, como a realidade que era apontada pelo Antigo Testamento. Eu não canso de falar, vocês vão me ouvir falar de novo, né? Que privilégio nós temos de ter tudo isso na nossa mão, aqui, né? E aí, esses pontos em comum do cristianismo com o judaísmo pareciam uma coisa confortável para aqueles hebreus que estavam sendo perseguidos ali, o que não é o nosso caso, mas para nós que vivemos hoje, nós temos uma perseguição diferente, e a gente precisa entender que nós precisamos entender que Jesus é maior e melhor do que o que cerca, o que você dá valor, sei lá, o seu trabalho, sei lá, as coisas materiais, né? As viagens, o reconhecimento, é muita coisa que às vezes toma a nossa mente, a nossa prioridade na nossa vida, mas a gente realmente precisa centralizar a nossa vida em Jesus. Continuando agora, né, esse versículo, só lembrando, né, está aqui o lembrete para mim, versículo 6:3, que nós já lemos, assim faremos se Deus permitir. Nós precisamos da ajuda de Deus para chegarmos à maturidade. Então, é bom estudar a Bíblia, é bom fazer seminário, é bom fazer leitura, é bom escutar sermões, é bom, é claro que é, mas
o centro disso, né? Quem vai gerar isso na nossa vida é a nossa caminhada com o Espírito Santo de Deus. É assim que a gente vai chegar a essa maturidade, né? Para não nos perdermos até, né? Mesmo no estudo, em detalhes que são desimportantes, né? Eles, às vezes, são até motivo de distração, de discórdia, como a gente vai ver hoje, claramente entre os estudiosos da palavra, né? A gente gasta energia, a gente não pode perder o foco naquilo que é central para nós. E Hebreus 6, 4 a 6 diz assim: ora, aqueles que, uma vez iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. Para esses, né? É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Gente, se você for procurar no YouTube, você vai ver muitas, eu vou dizer dezenas aqui para não falar uma coisa alardeante, mas Hebreus 6, 4 a 6 é um dos trechos mais discutidos do Novo Testamento. Um dos trechos mais discutidos. Por quê? Porque ele fala de que você, uma vez que experimentou a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, ou seja, o poder do Espírito Santo, se você cai, ou seja, se você apostata da fé, é impossível que você seja reconduzido ao arrependimento. Por quê? Porque isso implicaria em fazer com que o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Ele já sacrificou por você, você tomou posse, jogou fora, mas agora eu quero de novo, eu quero outro. Sabe aquela história que a gente diz, o cheque da salvação, que você tem que ir lá e descontar? Você já descontou, agora você quer outro cheque. Você quer outro cheque. E aí, o que ele está dizendo é, se você provou o gostinho, né? Se você foi tocado por uma pregação, você ouviu uma exortação que estava lá, você foi impactado de algum modo, né, pontual ali, chamando a atenção de você. Eu não digo eu estar, por exemplo, eu passei 36 anos da minha vida frequentando a igreja, sábado de noite, eu ia lá, eu não queria saber de distração, conversa, mimimi, o grupinho se encontrando, não era comigo. Eu estava lá sentada, ouvindo a palavra, acompanhava, eu sabia tudo de cor, sabia as orações, eu sabia o Pai Nosso, eu sabia tudo que era para saber. Eu ficava lá, mas eu não tinha noção de um relacionamento com Deus. Eu não tinha a menor noção de que eu podia falar com ele podia falar comigo, ele podia me orientar, ele podia me exortar, ele podia me conduzir. Eu não sabia disso. Então, o que ele está falando aqui é você ter essa experiência, você está ali convivendo, você está ali participando, né? Às vezes, as pessoas vão num cursilho, ai, que maravilha, Deus é amor, eu percebo, né, por aquela experiência de estar ali. Aí, os jovens vão em acampamentos, ou então nós vamos em conferências, né, uns movimentos evangelísticos, aí você vai, às vezes, sabe onde você vê Deus muito? Ali no carnaval, tem um negócio chamado Praça da Paz, né, Praça da Paz, que você vai lá no meio aquele espaço, né, que é dedicado a Satanás, e você leva a palavra às pessoas, e as pessoas caem em si, né, percebem que Deus é vivo, existe, entrega a vida a Jesus e fica ali. E eu queria relembrar a você uma coisa que, para mim, é muito importante em termos de revelar coisas, né? Na Bíblia, nós vemos que depois que saíram do Egito, aquele povo, ele foi conduzido por Moisés até a entrada de Canaã, até a entrada da Terra Prometida. Aí ali Moisés pegou 12 espias, um de cada tribo, para não dizer assim, esse acha isso, aquela, assim, é aquele povo, aquele... Não, ele pegou um de cada tribo e mandou. Eles vão espiar a terra, essa terra aí, e tragam a sua impressão. Eles foram, todo mundo sabe o resultado.
Eles comeram do fruto, eles beberam a água, todos eles concordaram que a terra manava leite e mel. Leite e mel. Ela era produtiva, era uma terra boa, exatamente como o Senhor tinha prometido a Abraão. Mas que foi diferente entre os 12? Porque 2 disseram, vamos tomar posse dessa terra. Vamos, de fato, né? Não experimentar, mas sermos residentes, sermos os donos dessa terra, conquistar essa terra. Não, os outros 10, né? 2 fizeram isso, Josué e Caleb, e os outros 10 disseram, é mesmo, a terra é muito boa, mas não dá para a gente não. Não dá para a gente, não. É bom demais para ser verdade. Os gigantes estão lá, nós somos feitos gafanhoto na frente deles. Não é para o nosso bico. Gente do céu, quando você decide que aquilo não é para você, porque, veja, nós não merecemos a vida eterna. De um certo ponto de vista, eles tinham razão. Mas o que é que faltou ali? A fé. Lembra que a gente já falou da fé antes? Tem que vir dos outros capítulos. Faltou a fé para acompanhar a revelação de Deus, a promessa de Deus, enxergada ali diante dos olhos deles, e eles disseram, mas não dá para mim não, pela falta de fé. Não faltava o cumprimento da promessa de Deus, Deus cumpriu a sua promessa, mas a fé deles não fez com que eles não tomassem posse daquela promessa. E é muito triste saber que isso pode acontecer nas nossas vidas também. Então, às vezes, você vai para a igreja, né, por causa disso, por causa de um concílio, por causa de um acampamento, por causa de uma conferência, você vai, começa a seguir ali, e fica, e vai para o culto, e vai para a célula, e aí entra no ministério ou não. A gente precisa tanto, minha gente de gente, eu fico incrível como a gente não participa da igreja como um todo, né? A gente fica escolhendo as partes. Mas o que é que acontece? Deus não está falando aqui para os recém-chegados, que não conhecem a palavra, etc. Mas você vai conhecendo a palavra. Aí a gente fala do Espírito Santo. Aí você tem uma experiência com o Espírito Santo. E aí a gente fala, né, do fruto, dos dons que são para serviço. Então, o que a gente precisa fazer no relacionamento com o Senhor? A gente precisa se santificar com o fruto do Espírito, caminhando com Ele, e a gente precisa servir. A gente pensa assim, servir. O que é servir? É levar a mensagem aos outros com aquilo que Deus nos deu. Então, às vezes, eu vou cantando, alguém vai cantando, o outro vai falando, vai pregando, o outro vai servir na mesa, fazendo comida gostosa. Eu amo esses que Deus presenteou com comida gostosa, que ele sabe fazer, porque é bênção, atrai, né? Quem não gosta de vai ter comida, bora lá, vamos puxar. Na semana passada, a gente teve um chá lá na ZN, foi assim, de mulher. Foi muito bom, né? Aquela coisa de vamos lá, que vai ser joia. Mas a gente precisa verdadeiramente fazer parte de tudo isso e de uma maneira contagiante, né? A gente precisa vivenciar isso, e isso provoca em nós uma mudança, uma transformação de vida. E agora eu paro e peço para cada um aqui se perguntar: o que tem mudado na minha vida? O que tem mudado? São os meus hábitos? É a minha agenda? A minha agenda tem mudado? Ou eu tenho mudado eu? Eu sou uma pessoa diferente em casa? Eu sou uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais disponível, uma pessoa mais amorosa? Eu sou uma pessoa melhor no meu trabalho? Eu sou uma pessoa melhor na minha igreja, com as pessoas? Eu sou uma pessoa melhor diante de Deus? Eu me livrei dos pecados? Ou será que você está se movendo em poderes e milagres? Eu quero poder, eu quero milagre, e papapá. O milagre, eu vou dizer, é a mudança da sua vida. Eu era uma pessoa, agora eu sou outra. Não é que Deus
curou o meu corpo, ele curou a minha alma, ele curou o meu espírito, porque eu era cega e agora eu vejo. Então, é preciso que a gente se ligue, né? Eu anotei aqui para esse trecho um pedaço que eu acho muito importante do Evangelho. Mateus 7, 21 a 23. É aquele trecho que diz assim, presta atenção, hein? É pesado. Segura a onda. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente do céu, há muitos dons por aí que Deus coloca para você usar, mas você usar junto com o Espírito Santo de Deus. Você não pode ficar por aí usando os seus dons, mesmo que você se esforce bastante, né? Eu me dediquei, a pessoa está dizendo aqui, ó, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, estou fazendo a tua obra. Jesus disse, eu nunca lhe conheci. Nunca bati um papo com você. Você nunca perguntou o que eu estava achando do que você falou, como você expulsou, ou aquilo lá. Lembra do que os apóstolos expulsaram demônios e voltaram? Se você for lá, vai lá estudar Atos, né? Você vai ver esse negócio, perdão, os evangelhos. E aí você vai ver o quê? Que eles foram enviados por Jesus e voltaram. E aí eles disseram, foi impressionante, né? Os demônios obedeciam. Os demônios obedeciam, pessoas eram curadas. O que é que Jesus disse para eles, minha gente? Gente, mais vale que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. Procura aí esse negócio, se você não está ligado. É muito importante isso. Era o retorno de Jesus para os atos de poder. Ele usa os atos de poder, sim. Temos visto muitas curas. É o mover de Deus, sim. Precisamos andar nele, sim. Mas nunca, jamais, sem nos aproximarmos cada vez mais de Deus, para que essas coisas não enchem a nossa vista e a gente esteja aí sem receber, né? Vamos para frente, minha gente. Aí, isso aqui é uma advertência para nós, né? A gente pode muito se enganar pensando que está vivendo um cristianismo completo por causa do poder, mas só que não está. Não está. O que é o verdadeiro cristianismo? É a comunhão com o Senhor. Você tem ouvido a voz dele, você sabe o que ele acha daquilo ali. Por que ele curou aquela pessoa, mas não curou aquela outra? Ele não precisa explicar isso para você, mas pode ser que ele lhe explique, pode ser que ele lhe dê um tchum. Aquele foi embora, mas a família dele toda foi para Jesus. Ele foi embora, porque ele agora está comigo. Eu gosto dele junto de mim, ele gosta de estar junto de mim, mas a família dele estava toda longe, e ele veio trazendo essas pessoas a propósito de Deus, né? Para o bem em todas as coisas. Tudo que acontecer, bom ou ruim, o ruim ele não traz, mas ele usa. Então, você precisa estar ligado com ele. Continuando agora, versículos 5 e 6, tá? Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Gente, esse é um ponto difícil. Lembra daquela história do capítulo 5, lá no finzinho, né? Que a gente relembrou hoje, versículo 11. Esse ponto levanta muita discussão entre os estudiosos, né? Há duas linhas principais de pensamento, né? Ambas, veja só, ambas justificadas pela Bíblia, defendendo que o crente verdadeiro, pode ou não pode apostatar da fé, usando vários versículos bíblicos, né?
Mas veja, eu passei muito tempo essa semana ouvindo pregações, né, estudando sobre isso, e sabe o que Deus falou comigo? Deus falou comigo o seguinte, veja, eu tenho mistérios, né? Então você pode estudar, e eu quero dizer a vocês que eu quero estudar mais calvinismo, arminianismo, né? E as linhas de pensamento, denominações seguem essa linha, denominações seguem outras linhas, mas Deus me deu essa semana pensar uma coisa assim, veja, eu dei poder para Sansão. E eu estava treinando Sansão, e Sansão estava ali, matou o leão, matou o leão com a força que eu dei a ele, porque eu tinha um propósito com ele, que era conquistar a terra dos filisteus, essa era a missão dele, e ele estava ali, empolgou-se, matou o leão, mas o que ele fez com aquilo? Foi contar vantagem, sou poderoso, sou forte, quero casar com a filha do rei, o que eu vou fazer? Displicente, passou na carcaça do leão, ele era nazireu, ele não podia tocar em pessoas ou animais mortos. Aí ele viu um melzinho, essas abelhas tudo ali, dentro da carcaça, o que ele fez? Pegou o mel e se lambuzou do mel. Depois, sabe o que ele fez? Ele fez um mote, né? Lá para o pessoal descobrir do que eu estou falando aqui, quando eu falo isso aqui. Minha gente, ele estava viajando longe, longe daquilo que Deus tinha para a vida dele, que não estava nem aí com a história do cabelo, ele não estava, desprezou tudo que Deus deu a ele ali, e ele foi afastado mesmo, perdeu todo aquele poder dele. Assim, e na hora que ele estava lá, cena final, né? Amarrado, humilhado, cego, sem poder para nada, para cumprir a missão dele, se arrependeu. E Deus fez com que ele pudesse restaurar, né? Deus restaurou toda a força dele, e ali ele cumpriu aquela missão que Deus tinha dado a ele, e morreu no processo, que eu tenho certeza não era o plano de Deus, né? O que a gente vai executando isso aqui, mas aconteceu aquilo dali. Minha gente, a verdade é que a gente não sabe qual é o nosso destino final. A gente não sabe, quem está na igreja que a gente olha, que acha que tem a história do joio e do trigo, né? Ali na igreja, mas a gente não sabe, só Deus conhece o nosso coração. Jeremias 17:10 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Só Deus sabe, só Deus sabe. Então, o cara saiu e nunca mais vai voltar, não sei, será que ele saiu? Aí a gente gosta de rótulo, né? Ele era salvo, ele não era salvo. Então tem gente que diz assim, se ele saiu, não era salvo. A gente rotula, você sabe quem é salvo? Você não sabe quem é salvo. Alguém está dentro da igreja, pode ser salvo, pode não ser, ele pode ser joio, pode ser trigo. Então, a gente realmente precisa entender que Deus é soberano. A gente não é o juiz. A gente não tem que estar decidindo. Esse caiu, aquele não caiu. E a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou andar mais um pouquinho aqui no trecho, senão a gente não passa. Mas a gente vai falando sobre coisas que acontecem na Bíblia, que a gente vê, e a gente, às vezes, quer entender tudo, mas o que a gente precisa é pegar o que é importante para a vida da gente. Eu insisto nisso. Hebreus, perdão, aqui. Versículos 7 e 8, diz assim: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada.
Então, lembra lá da parábola do semeador, né? Está lá em Marcos 4. Ela fala de solo, então a chuva está caindo sobre todos, mas há um solo, que é o nosso coração, né? Às vezes o nosso coração é duro pra caramba. E aí ele fala dessa semente no meio de espinhos. Então, lá na parábola do semeador, tem essa coisa, né, do solo duro, do espinho, e não dá essa controvérsia toda. Por que a controvérsia toda? Porque a gente quer saber quem é que vai para a glória e quem não vai. Gente, a gente tem que olhar para o nosso coração. A gente tem que se preocupar com o nosso coração. Como é que ele está recebendo a chuva que vem de Deus, a palavra de Deus, o ensino, as oportunidades, né? Eu creio mesmo que esse trecho ele está muito ligado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele outro trecho também, controverso, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo bate a porta, né? Se você não sabe do que eu estou falando, isso aqui está em Marcos. Marcos 3, 28 a 30. Marcos 3, 28 a 30 diz assim: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Jesus estava ali expulsando demônios, ele estava ali realizando milagres, curas, e aqueles homens estavam acusando Jesus de estar com o espírito imundo. E aí veio essa ressalva: cuidado, porque você está vendo o milagre, cuidado, porque você está recebendo a chuva. O que é que você vai fazer com essa mensagem? Você vai rejeitar? Você vai dizer isso aí é mentira? Eu não acredito. Já vi isso em outro lugar, né? Já vi cura em outro canto, já vi essa armação, isso não é de Deus. E aí o que que acontece? Muitos viram milagres e se renderam a Cristo, mas a gente não pode vir a Cristo por causa do milagre. Eles podem ser eu chamo isso de psiu, né? Eu chamo os milagres, as curas, tudo isso é o psiu, psiu. Vem cá, feito aquela sarça ardente de Moisés, era psiu, psiu, vem cá, quero falar com você. E aí, Moisés, a palavra diz que Moisés aproximou-se, prestou atenção, e essas curas e milagres são psiu de Deus, vem cá, você não vai acreditar em Deus por causa do milagre que você viu, porque a gente sabe que o inimigo até imita isso, mas aquele é o psiu de Deus, venha para perto de mim, eu quero falar com você, preste atenção, me dê tempo, experimente, a palavra diz, né? Provai e vede que o Senhor é bom, chegue perto, ouça, passe pelo processo, né? Permita-se, tente perdoar. Às vezes, já tentei 20 vezes, já ouvi tanto isso, minha gente. Perdoar é importante para você, cura, tirar a ferida da sua alma, não é para a pessoa, porque você não é juiz, você não pode liberar a pessoa da culpa dela, só Jesus pode fazer isso. Aí a pessoa fica, já tentei, não consigo. Já tentei, não consigo. Quando Deus diz assim, perdoe é uma ordem. Ele diz, perdoe é uma ordem, você fica ali contestando, cuidado com o que você faz. Vamos prosseguir aqui, né, minha gente? Eu quero lembrar você, aqueles 10 espias que foram enviados ali para a terra. Eles provaram da terra, eles viram como era boa, eles já tinham vivido toda aquela experiência que a gente já falou nos capítulos anteriores, né? Saiu dali, provaram o maná diário, né? Deus estava sempre ali protegendo eles, e eles não acreditaram que Deus deu para sair do Egito, e às vezes queriam até voltar para o Egito, mas querer entrar na terra prometida, eles não queriam, por falta de fé. Por falta de fé, a palavra diz, foi incredulidade. E por causa da incredulidade, eles pereceram no deserto, sem tomar posse. E aí, eu quero dizer o seguinte, muita gente olha para esse trecho com uma conotação negativa, né? Vou, não vou, medo, né? Medo, aquela coisa, será que eu sou salvo? Será que eu vou cair? Eu quero dizer o seguinte, minha gente, a conotação dessa mensagem é muito positiva, a gente vai ver isso nos versículos 9 a 12, agora, versículos 9 a 12. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês.
coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, a história de perseverar até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Ele está dizendo, olha, é essencial que você tenha fé, é necessário que você persevere, é necessário, e aí a gente sabe, né, naquele versículo que diz assim, aquele que permanecer até o fim, receberá a coroa da vida. A gente precisa lembrar disso, é preciso perseverar. É o trabalho em si que garante isso? Não, é o amor que a gente sente de verdade e demonstra no trabalho. É o amor com que eu falo às pessoas, é o amor com que eu saio de casa, é o amor com que eu me arrumo e me perfumo. Eu chego todo dia aqui, ó, tô de brinco, ó, para vocês, não é para mim. Isso aqui é amor. Isso aqui é amor. É você querer dar o melhor para que a pessoa possa não amar a mim, mas amar ao Deus que eu estou levando para você. E a gente é veículo, a gente é canal, ou do bom ou do ruim, a gente é canal. A gente está sempre impactando as pessoas ao nosso redor. Agora, a gente tem que ver como a gente está impactando, né? A gente precisa realmente aprender a fazer isso. Mais tarde, o autor de Hebreus até vai falar, ó, tem uns exemplos aí, lá no capítulo 11, a gente sabe, né, bem conhecido, imitem, vocês, meu Deus, tô ou não tô. Veja lá o exemplo das pessoas, que às vezes parece que tá, mas não tá, às vezes parece que não está, mas está. Vamos continuar aqui, Hebreus 13 a 18. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Gente, ele está lembrando a gente aqui, olha, Deus fez uma promessa a Abraão, uma promessa que parecia realmente mirabolante. Eu farei de você uma grande nação. Você vai ter mais descendentes do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. A mulher de Abraão era estéril. Minha gente, a gente hoje sabe que ele cumpriu. Então, a nós cabe ter fé. Quando Deus nos promete alguma coisa, cabe ter fé e perseverar independente das circunstâncias, independente do que a gente está vendo aos nossos, porque Deus é todo poderoso. Não importa o que você está vendo, não importa se você acha que não dá, agora não dá, não tem mais jeito, né? Deus é Deus. E aí a gente sabe que quando Deus promete, ele cumpre a promessa, mesmo que isso possa parecer impossível aos olhos humanos, aos nossos olhos, né? Nosso Deus, ele é absolutamente confiável. E isso vem aqui para dizer assim, persevere, permaneça na fé, né? Não saia daqui. E os versículos finais de Hebreus 6, versículos 19 e 20, diz assim, temos essa esperança como
âncora da alma. Âncora significa que ele vai nos dar firmeza, para a gente não ficar vagueando para lá e para cá, né? Temos a esperança como âncora, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, falei certinho, viu? A gente vai falar sobre essa ordem de Melquisedeque na semana que vem, em Hebreus 7, ele gasta um capítulo inteiro fazendo isso. Eu amo como essa carta aos Hebreus, ela é toda alinhavada, né? Ele parece num capítulo, fim de um capítulo, ele já vai alinhavando para o outro, né? Capítulo 5, ele falou de coisas difíceis, aí, pá, no capítulo 6 vem isso. Agora ele está falando da a ordem de Melquisedeque, a qual Jesus, né, é instituído, né? E aí ele vai falar no capítulo 7, né, o capítulo seguinte. Mas, só relembrando, a nossa esperança é que nos dá firmeza, né? Ela é a âncora da nossa alma. E aí a gente vê, né, que verdadeiramente é preciso permanecer, é preciso perseverar. Amados, essa palavra aqui, fechando, ela é uma advertência para nós. A gente sabe, né, que dentro da igreja tem joio e tem trigo. A gente sabe, né? Mateus 13 traz uma parábola sobre isso, que está contando. E no final, o Senhor diz, presta atenção, isso é Deus falando. Está lá em Mateus 13:30, diz assim: deixem que cresçam juntos até a colheita. Quando alguém falou assim, devemos tirar o joio de dentro da igreja, ele diz, deixa que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro, porque ele diz assim, pode ser que quando você arrancar, você possa tirar um trigo do meio do joio aí, porque você não sabe, a gente não sabe discernir quem está salvo e quem não está salvo, e isso quer dizer para nós mesmos, às vezes você pensa que está salvo. Eu me lembro, tinha uma pessoa que queria muito falar do Deus vivo para mim, eu dizia, menina, eu já conheço Deus, eu já creio em Deus, e eu não deixava ela ir adiante, eu não permitia que aquela palavra entrasse na minha vida, glória a Deus, Deus foi pegar mais um canal, né, porque ele fica batendo na porta até a gente abrir. E aí, tem outro trecho de Mateus que fala, né, sobre isso, Mateus capítulo 25, versículos 31 a 33, diz, quando eu, filho do homem, vier na minha glória, com todos os anjos, então sentar-me-ei no meu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante de mim. Separarei o povo como um pastor que aparta as ovelhas das cabras, e porei as ovelhas à minha direita e as cabras à minha esquerda. E depois ele diz o que é que ele vai fazer com as ovelhas à direita e com as cabras às esquerdas, né? À esquerda. Enfim, o chamado, né? O nosso desafio é para que cada um de nós hoje questione o nosso próprio coração. Minha gente, não fica preocupado com a vida de A, de B e de C, inclusive seu filho e sua filha desgarrado aí. Vou dizer, ora por ele, estou dizendo para você não orar, não. Agora não julgue, diga assim, essa pessoa não vai dar para nada, viu? Olha, Pedro, ele andou com Jesus 3 anos. 3 anos ali no pé de Jesus, doidinho, ele tinha lá a visão dele, o caba, na hora de Jesus ser preso, ou seja, no fim dos 3 anos, ele estava arrancando cabeça de soldado, perdão, a orelha do soldado, arrancasse a cabeça, Jesus ia juntar também, mas ia ficar bem escandaloso. Ele arrancou a orelha do soldado, ele não estava parando ainda para escutar Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus. Aí você diz assim, esse homem negou Jesus 3 vezes, acabou-se. Acabou-se o quê, né? Ele se arrependeu e ele se tornou um pilar da igreja primitiva. Paulo perseguiu cristão. A palavra diz que ele concordou, né? Ele votava no Sinédrio, ele votou para a morte de Estevão. Ali a gente sabe que ele prendia cristãos, né? E aí ele se arrependeu, ele se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Tem lá o Billy Graham, né? Mas o Billy Graham tinha estádios. Minha gente, Paulo não tinha estádio. Ele ia lá e botava semente, e por causa dele,
O mundo conhecido na época, o mundo civilizado da época foi evangelizado através das viagens dele. Era um homem doente, não vou nem passar por aqui, mas olha, eu vou dizer, viu? Fez o serviço. Aí tem o Judas Iscariotes, né? Andou com Jesus 3 anos, do jeito de Pedro, e aí, quando chegou no fim, traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas. Por quê? Porque frustrou o plano dele. Cuidado, você pode andar atrás de Jesus, querendo o seu plano. Eu quero saber a Bíblia mais do que todo mundo. Eu quero pregar para muitas pessoas. Eu quero ser convidado para falar aqui, ali, acolá, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Por que você busca tanto aprender a palavra, saber a palavra? É para dizer aos outros que você sabe, que pode, para os outros lhe reconhecerem, para os seus filhos lhe respeitarem. A gente tem que fazer isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A gente precisa estar atento aos nossos sinais mesmo. Será que a gente tem preguiça de ir para a igreja? Será que a gente tem preguiça de ler a Bíblia? Será que a gente tem preguiça de orar? Será que a gente gasta tempo, sim, procura fazer as disciplinas espirituais, porque Deus deixou as disciplinas espirituais para a gente se manter na linha, perseverando, continuando, né? Nesse mundo invisível aí, jejum, meditação da palavra, minha gente, comunhão com os irmãos. Tem gente que diz, não, que tá bom, aqui tá bom. Não, não é assim. Nós fomos feitos, Deus diz assim, quando você se reúne, um traz isso, o outro traz aquilo, o outro traz aquilo, o outro traz aquilo, outro. Enfim, né? Gente, a carta não acaba aqui. Essa carta, ela é muito reveladora para as nossas vidas, né? A gente tem muito que tratar acerca dessas coisas, né? Eu espero que essa porção de hoje ela sirva de alerta para mim, para você, mas sirva mais ainda de estímulo para que você possa estar buscando mais, sabendo aquilo que você está perdendo de usufruir aqui na Terra. Amém? Agora vamos lá. Abra aí seus microfones e vamos adiante. Quem vai primeiro? Tempo precioso, já estamos perto das 9. Vamos, povo. Aléria, vamos embora. Oi, Kátia, eu fiquei com a dúvida, é uma dúvida, na verdade. É isso que você falou, que é bem assim, tem sido discutido, né, entre as pessoas. É a questão do ser impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, porque você mesmo falou de Pedro, né? Eu fiquei, assim, na dúvida, sabe? Menina, você e os estudiosos todos da igreja primitiva até hoje. Esse é o ponto que eu coloquei inicialmente, sabe? E aí há escolas de teologia que dão argumentos bíblicos para a perda, há escolas de teologia que dão argumentos bíblicos para a não perda. E aí eu coloco a coisa mais assim, isso tudo é baseado em ser salvo, porque uns dizem assim, se saiu daqui, não era salvo, baseado aí em um versículo que eu até anotei aqui, mas não li para a gente, né? Justamente para não dar ênfase a essa coisa. Porque, será que eu vou ler isso aqui agora? Porque, assim, há muita controvérsia e eu creio verdadeiramente que o que é importante, Deus faz claro para nós, sabe? Eu creio que a mensagem dele, que ele dá aqui repetitivamente, tenha esperança, e que essa esperança leve você a perseverar, busque a Deus, vá atrás. Aí você pode perder isso? Pode. Perdeu porque não era salvo, perdeu porque era salvo e mudou de ideia. Eu não sei, isso é um rótulo, percebe? Que a gente insistiu aqui, olha, é Jesus que vai dizer, no fim das contas, quem está salvo e quem não está salvo, porque você está dentro da igreja não quer dizer que você está salvo. Você lê a palavra não quer dizer que você está salvo. Você fazer milagre não quer dizer que você está salvo. Então, é muito importante que a gente entenda que não é uma questão de rótulo, é uma questão do nosso relacionamento com ele. E é a partir disso que a gente deve buscar mesmo. Para mim, essa carta, a carta aos Hebreus toda, lembra?
Ela é uma carta de encorajamento para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. É uma carta que diz assim: não desista, permaneça, vá buscar a sua coroa da fé. Paulo fala que é como a gente é como um atleta, né? Que corre para um alvo eterno. Então, a gente precisa permanecer buscando. Aí, assim, eu estou salvo ou não estou salvo? Eu vou cair ou não vou cair? A gente não sabe se está salvo ou se não está salvo. Aí diz assim, não, mas o Espírito testifica com o meu Espírito. Sim, ele testifica com o meu, é de verdade. Mas e o outro que acha que é o Espírito que está falando? Percebe? Então, é muito importante que a gente tenha... Eu quero dizer a você que eu acho que eu estou salva. Sério mesmo. Mas eu não tenho plano nenhum de cair para saber se eu vou voltar ou não. Se é restaurado ou não. O meu plano como salva é permanecer no Senhor. E eu acho que é isso que está no coração dele. Ele quer que a gente continue buscando. Porque a gente precisa lembrar, quando você conhece Deus assim, Deus, o que ele quer? Ele quer salvar todos. Gente, por garantia, Jesus morreu. O sacrifício dele foi por todos. Percebe? Ele é todo conhecedor. Ele é onisciente. Ele sabe quem vai tomar posse disso ou não, porque para ele, ele é atemporal, ele está no futuro, ele sabe que você vai nascer, que você vai rejeitar, mas ele morreu por você, porque ele diz assim, não foi por falta do meu sangue que você deixou de desfrutar disso aqui, percebe? Ele fez o sacrifício por todos. Então, indiferente se alguém iria aceitar ou não, ele verdadeiramente fez o sacrifício. E agora, por que eu e você estão querendo dizer assim, o salvo cai ou não cai? O salvo apostata ou não apostata? Eu quero dizer a você que eu não sei, mas eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Nem um pouco. Eu estou interessada, estou. Os pontos de vista, os argumentos, por quê? Porque isso um dia pode ser útil para que alguém deixe de se preocupar com isso. Para mim, esse entendimento daqui é o foco é Jesus. O foco é a minha transformação diária. Você está crescendo, você está andando, e aí há uma reflexão que pode ajudar bem muito essa hora de vocês falarem. Mas eu vou terminar já aqui. O foco é você ficar pensando assim, o que é que eu mudei desde o dia que eu disse que entreguei minha vida a Jesus? Faz uma lista aí. Faz uma lista aí. Eu era assim e agora sou assado. Eu era durona e agora eu sou misericordiosa. Eu era orgulhosa e agora eu sou humilde. Eu era briguenta, mas agora eu sou pacificadora. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. A gente tem que ver o que o nosso professar a fé com a nossa boca tem como atestado do Espírito Santo operando na nossa vida. Eu vou parar, mas essa pergunta, viu? Se você quiser, a gente pode conversar mais depois sobre isso. Valeu, Valéria. Quem vai mais? Quem vai mais? Bora, gente. Eu vou. Eu vou fazer um comentário bem pequenininho, que está aqui da minha Bíblia de estudo, do versículo 12, aquele que diz que a gente vai herdar as promessas, né? Quando a gente tem pela fé e pela perseverança. E aí ela diz assim, Hebreus é dentre as muitas vozes do Novo Testamento que declaram que a perseverança ao seguir Jesus é necessária para o ministério bem-sucedido, para enfrentar as dificuldades da vida, para crescer rumo à maturidade. Deus mostra sua compaixão àqueles que perseveram. Então, eu fico... Essa palavra, perseverar, é uma das palavras que eu corro muito atrás, sabe? Porque se a gente não fica... É perseverar na palavra, é estar sentindo no coração, é a abertura do coração, para que a gente, então,
sinta exatamente isso que ele diz assim. Então, aqueles que, pela fé e perseverança, herdarão as promessas do Senhor. Amém, amém. Kátia, você arrasando sempre. Obrigada. Beijo. E aí, quem mais? Quem mais, gente? Aninha abriu o mic. Pô, eu abri. Eu abri. Primeiro, honrar aqui, né, a presença aqui do nosso pastor querido, Fernando da Costa. Eu estava doida para falar isso. Nem falei para abrir já já lá. Vamos abrir já, mas, assim, eu queria sobre esse texto, assim, ele, para mim, foi bem desafiador. Foi como você falou, a palavra, ele foi um alerta. Esse texto, esse estudo hoje, para mim, foi um alerta, né? E de trazer, assim... Espera aí, deixa eu só pedir para aqui para... E quando ele fala aqui sobre a âncora da alma, né? Esse versículo que Tânia falou também, a questão da gente perseverar, mas não como que se persevera em vão. Tem até um versículo que fala como se esmurra em vão, né? O nosso corpo, mas porque a gente tem uma herança prometida, a gente tem essa herança, sabe? E quando a gente lembra assim, eu firmo a minha esperança como uma âncora. Eu me lembro do navio ali, ele pode ser grande e poderoso, mas o que sustenta ele ali é aquela âncora ali. Então, assim, a palavra de Deus, né, ela é essa âncora na nossa alma. Ela é essa âncora, a gente tem esperança, a gente tem promessas de Deus sobre a nossa vida. Então, que esse alerta dessa carta hoje possa servir para a gente pensar mesmo assim, sabe? Eu vou me segurar aqui nessa âncora, eu vou firmar a minha vida nessa esperança e focar nisso, né? E focar nisso, para não voltar para aquele versículo aí conturbado, que depois que a gente experimenta da bondade de Deus, depois que a gente experimenta da presença de Deus, a gente virar as costas para ele, né? A gente virar as costas para o nosso destino eterno, assim, isso é muito, sabe? É um alerta mesmo. O que é que eu vou fazer, meu Deus, com essa palavra? Eu não tenho outra escolha a não ser perseverar. Perseverar na bondade e no amor e nessa esperança do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Minha gente, estamos chegando pertinho do final, e aí sim eu quero honrar, agradecer a Ana Maria, que serviu aí de intermediária, agradecer aqui a presença do nosso amado pastor Fernando da Costa, muito querido do meu coração, muito querido do meu coração. Pastor, abra aí a boca para falar conosco. Diga oi aí, para quem não sabe, isso é uma pessoa maravilhosa, mentor, uma pessoa aí sábia, né? Super sábia. Isso que Cátia está dizendo é um pouco exagerado, porque nem sábio, nem super não sou. Estou tirando logo essas duas palavras. Com todo o respeito, viu, Cátia? Você é uma pessoa muito... Aliás, as pessoas que estão aqui presentes, que são todas femininas aqui, as quatro, eu acho muito carinhosas e educadas e especiais. E a gente não encontra, por exemplo, nós estamos aqui numa região onde tem gente de todo tipo. Aí tem que ter assim, a paciência e a perseverança de falar, fazer trabalhos em comum, fazer coisas que aparecem, né? Mas eu nunca mais tinha tido o prazer de ouvir senhoras como senhoritas como as senhoras, assim, de uma forma tão clara e tão decidida. Senhor, muito obrigado por essas moças. Eu chamaria vocês de meninas, porque eu sou velhinho, mas realmente vocês são muito especiais, viu? Deus continue abençoando cada uma, cada família, cada ação, cada atitude, que não haja problemas de violência, nem de concorrência desleal, que vocês não são desse tipo. Mas há pessoas que são assim. Tenham cuidado,
o Senhor está cuidando de todos nós. Olha, um velhinho como eu, ele está cuidando, imagine vocês que são tão jovens, tá certo? Um abraço, um beijo e um prazer ouvi-las e vê-las, viu? Amém. 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 Pastor, fecha a gente aí em oração, faça uma oraçãozinha rápida para encerrar. Diga. A senhora. Eu, é? Fechar. Pensei que era você que ia fazer. Não, você. Senhor, estamos aqui num espaço parado, mas tranquilo. Um espaço onde a gente vê o sol, vê as nuvens, vê a presença do Senhor também. Apesar das dificuldades que tem aqui. Que essas minhas queridas amigas, eu chamaria de jovens, porque eu sou muito mais velho, que vocês recebam a paz do Senhor, o amor do Senhor e o cuidado do Senhor. Que vocês não se desviem para frente nem para trás. Que cada momento vocês tenham a consciência de que Jesus Cristo está conosco. Amém e amém. Um beijo para todas, viu? Amém. Um beijo. Um beijo, pastor. Obrigada por estar aqui. Ana Maria. É um prazer, viu? Vê-las. Amém, Eu só sinto que Obrigada, eu não Ana. consigo ficar bonito como vocês, mas eu estou bem. Tá lindo, tá lindo. Tá lindo. Obrigado, obrigado. Tchau, querido. Muito bom vê-lo. Deus abençoe, lhe dê muita saúde. Muito Amém, obrigado. amém. Idem, Obrigado idem, mesmo. idem. Foi muito Pra bom todos. mesmo. Saudade enorme. Aninha, Saudade. obrigado. A paz do Senhor. Obrigada, Ana. Privilégio, né, minha gente? Kátia, abençoe sempre. Beijos amados. Até domingo que vem, se Deus quiser. Se Vamos Deus meditar quiser. nessa palavra. Vamos. Vamos.